Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês aí? Então, a gente voltando aí aos nossos estudos, vamos colocar o livro aí na página 674, né? A aula passada a gente viu a população, né? Estudo sobre a população e hoje sobre a população do Brasil, tá? Aí já na 674, a gente tem um comparativo, né, da população brasileira, então um mapa, né, um anamórfico ou anamorfose. Então a forma, né, não é não é idêntica ao que a gente tem do nosso território. De um lado, a extensão, né, o mapa da superfície, e o outro da população. Já, né, uma visualização com poucas informações, o que, que a gente percebe? No mapa que evidencia a superfície, o norte é a maior região do Brasil. E o mapa da população nos mostra, né, que a região que apresenta o maior número de habitantes é a população do Sudeste, né? Na verdade, a população do Sudeste ela concentra quase, né, quase 90 milhões, na verdade, um pouco mais de 88 milhões de habitantes, tá? E essa concentração tão elevada no Sudeste se dá por um processo histórico de desenvolvimento. Tá? A região Sudeste é a região que, desde o século XIX, ela concentra as principais atividades econômicas do país e, consequentemente, a maior parte dos investimentos se concentra aqui. Né? Não à toa, nós temos São Paulo, né? A cidade mais importante do nosso país, mas também uma cidade considerada cidade global. Né? Por que global? É uma cidade onde o grau de importância dela é relevante em nível internacional. Beleza? Fora essa questão, né, de cidade, de urbanização, com relação a atividades econômicas, né, as atividades onde vamos encontrar maiores oportunidades, melhores salários, também vão estar na região Sudeste, tá? Então, por ter melhores salários, melhores condições de vida, consequentemente também maior número de oferta de emprego, você acaba tendo um fluxo, né, de parte da população brasileira para essa região Sudeste, né? Essa migração ela se intensificou muito, principalmente ao longo do século XX, mas dentro do século XX, o período, né, após a segunda metade, né, na realidade, após a década de 50, manteve-se um ritmo intenso, né, de imigrantes nordestinos, principalmente, para a região sudeste. Tá? Esse fluxo ele só se modificou, ou melhor, modificou ou não, né, mas diminuiu a intensidade final dos anos 90 e início dos anos 2000, onde parte dessa população, principalmente os nordestinos, né, que vieram aqui para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, passaram a fazer o caminho de volta. Né? Novas oportunidades de emprego, melhores condições de vida, melhores salários no Nordeste. Então, parte da população nordestina que veio e não alcançou, né, ou infelizmente não conseguiu alcançar os seus objetivos aqui na região, acabaram retornando, né, para a região Nordeste, que vem recebendo nas últimas décadas um número significativo de indústrias, serviços, o que proporciona melhores, desculpa o soluço, melhores empregos, tá? E também melhores salários. Continuando aí, então, só para a gente, né, não deixar passar em branco, então nós temos aqui o quadro que vai mostrar a área e a população total de cada região brasileira. A gente constata, né, que a região Sudeste é que concentra maior número, né, de população no país, enquanto o Centro-Oeste é a região do país com a menor concentração populacional brasileira. Tá? Então, seguindo, página 675, a gente começa com uma introdução sobre a nossa população. Então, basicamente, né, o que a gente deve falar da população brasileira. Nós temos uma matriz, né, a gente do povo brasileiro. E qual é essa matriz? O branco europeu,
né, o colonizador, principalmente portugueses, os africanos escravizados, né, que vieram para o nosso país, e os nossos nativos. Então, esses três grupos, né, que muitos chamam de índio, e atualmente dentro dessa concepção de mudança, né, de como fala? Tá fugindo a palavra, olha. De você chamar, né? O que acontece? A expressão, né, índio, é uma expressão pejorativa, né? Foi uma expressão criada pelo europeu para indicar um povo basicamente mais primitivo que esse europeu. Então, o que a gente deve usar, e já que hoje nós temos, né, todo esse trabalho dentro da sociedade, para uma maior conscientização, então eu vou chamar aqui de nativos, mas só para não ficar perdido aí para vocês, toda vez que eu falar nativos, eu estou falando dos nossos indígenas, tá ok? Então, assim, é, a matriz do nosso povo são essas três etnias, né? Os nativos brasileiros, já apagou, desculpa. Os nativos da nossa terra, os africanos, né? E os brancos europeus. A partir daí, e até mesmo o processo de miscigenação, né? Houve um processo de miscigenação, brancos, africanos, né? Depois afro-brasileiros, os nativos passaram a se relacionar e formar, né? Uma quarta, digamos assim, um quarto grupo étnico no país, que são os pardos ou miscigenados, né? Que são aqueles são filhos de branco com afro-brasileiro, ou de branco com o nativo, né? Ou nativo com o afro-brasileiro. Então, essa mistura das etnias forma esse grupo dos pardos. E além dos pardos, nós temos ainda os amarelos, que seriam os asiáticos. Também é uma forma pejorativa, né, de classificar o povo. A gente coloca aqui os nossos imigrantes asiáticos, tá? Dentro, claro, desses brancos europeus, os portugueses são os principais, mas vale salientar que nós tivemos ondas, né, de imigração de alemães, espanhóis, italianos, russos, né, ucranianos, poloneses, tá? Então o Brasil ele acaba apresentando, né, essa grande mistura de culturas, de etnias e o que classifica, né, a nossa população, né, ela ser conhecida como uma população miscigenada. Aqui no quadro a gente ainda tem, ele é de 2010, o IBGE, né, faz o censo da população, que é o censo demográfico a cada 10 anos, né? Deveria haver um esse ano, mas com a questão da pandemia ainda não cancelaram, mas possivelmente, né, será cancelado esse recenseamento. Você então a gente ainda tem os dados lá de 2010, onde a população branca era maior. Só que de 2010 para cá, uma série de coisas modificaram, né? Claro, principalmente a população miscigenada, ela aumentou, né? A população brasileira ainda continua aumentando, e a população negra parte, né, dessa população afro-brasileira, ela começou também a se ver como, né, porque infelizmente, por sermos, né, um país, ou melhor, não termos, né, o racismo encruado no nosso país, infelizmente, algumas pessoas, né, algumas pessoas afro-brasileiras acabavam se escondendo. Então, num senso. E aí, claro, por uma questão muito maior, né, é um debate, claro que vale a pena, tá? Mas resumindo a história, por todo o preconceito enraizado na sociedade, ao invés da pessoa, o homem ou a mulher, se identificar como negro, muitas das vezes se identificava, desculpa, se identificava como pardo, né, como miscigenado. Então, isso, assim, é uma questão da pessoa não se reconhecer, né, que é fruto
desse preconceito que infelizmente está enraizado na nossa população, que vem lá do período da escravidão. Você pegar os países, né, que infelizmente a gente teve, né, a prática da escravidão dos africanos, a ampla maioria será um país racista, tá? E o que é mais doido, né? Porque a partir da chegada dos africanos houve miscigenação em todos esses países, né? Mas pela questão social e econômica da época, em que os africanos eram colocados, né, subjugados pela elite ou pela população, né, branca da época, isso foi sendo, isso foi ficando enraizado na sociedade. Então, a gente vê aqui no Brasil, né, Estados Unidos, são dois exemplos muito práticos de todo esse processo. São países que ocorreu a miscigenação, no Brasil muito mais, né? ah, que se utilizaram da mão de obra escrava, né, africana, e que até hoje eles demonstram, né, esse racismo, beleza? Ah, avançando então, desculpa, em números atuais hoje, a população parda aqui que está com 43, hoje já está em torno de 46%, enquanto os brancos, né, estão ali por volta de 45%. Então a gente viu uma redução da população branca, aumento da população parda, que hoje já chegam aos 46%, e também da população dos afro-brasileiros, que aqui é identificado como negros, né? É, essa população hoje já ultrapassa 8% do total da população brasileira. Beleza? Seguindo, então, a gente vai avançando ainda na mesma página, né, 675, nós vamos ver a chamada transição demográfica, que nada mais é do que fases, né, do comportamento populacional, né, de crescimento, envelhecimento ou mesmo redução da população. Basicamente, essa transição é dividida em três partes, tá? Uma primeira com a população extrema, a taxa de natalidade elevada e mortalidade elevada, então a população não cresce, né? O ritmo de crescimento é muito baixo. Uma segunda fase, essa mortalidade ela tem uma queda, né, bastante grande, tá? A partir daí, com números, com a taxa de natalidade alta, você começa a ver o crescimento populacional. E uma terceira fase, que seria uma fase madura, né, onde tanto a natalidade quanto a mortalidade apresentam números reduzidos, tá? E a população apresenta um aumento da expectativa de vida, né? E aí, dentro desse processo, a gente vai ver um envelhecimento populacional, tá? Dentro da transição demográfica, o Brasil tem três fases distintas, né? A primeira que foi de 1872 a 1940, tá? Ali você, como eu falei anteriormente, tanto a natalidade quanto a mortalidade era elevado, consequentemente o crescimento da população ele era baixo, tá? Fora essa questão, o Brasil ainda era basicamente um país rural, né? A gente começa a ser considerado, o país deixa de ser rural para se tornar urbano após a década de 40, né? E aí, no processo de industrialização, houve também, né, um processo rápido de urbanização, consequentemente, a população que morava no campo começa a migrar para as cidades, beleza? Segunda fase, então, vai da década de 40, né, de 1940 a 1970. Natalidade ainda com taxas elevadas, mortalidade com uma queda, tá? Isso já gerando um crescimento da população. E no caso do Brasil, da década de 40 para 50, a gente sai de um modelo, né, agro,
ou desculpa, uma população rural, de uma economia ligada à agropecuária, né? E a partir da década de 50, 50 não, desculpa, estou falando besteira, a partir da década de 70, essa população rural diminui e a população urbana passa a ser a maior. E aí o Brasil passa a ser um país urbano industrial, né? Onde as principais atividades econômicas estão ligadas à indústria e a maior parte da população está vivendo nas cidades, tá? A partir da década de 70, você já tem uma estabilização da natalidade e da mortalidade, tá? Mesmo assim, o Brasil ainda mantém o seu crescimento populacional. Na realidade, a população brasileira, né, por estimativas, ela continuará crescendo até 2040, 2050, e a partir dali a gente vai começar num processo de decréscimo, né, de redução populacional, tá? A partir dos anos 70, uma série de mudanças ocorreu, tá? Na sociedade, na economia. Por exemplo, na parte social, as mulheres deixam de ser apenas donas de casa, né? Mães, e passam a investir mais nos estudos, buscar, né, o emprego fora do ambiente de casa, né? Então a mulher passa a ter mais liberdade, né? Consequentemente, ah, a disputa dentro do mercado de trabalho acirra, né? Questões econômicas, né, como crise que o Brasil teve na década de 80, que foi chamada década perdida, por números econômicos extremamente negativos, você começa a ter um aumento da concorrência pelas vagas de emprego, já que as mulheres, com todo o direito, né, deixam de ser as donas de casa para manter também um trabalho fora de casa, e a questão econômica. Então, durante a década de 80, por exemplo, a população brasileira formou um enorme exército de reserva, que aí no livro está até, ó, Exército Industrial de Reserva. Os trabalhadores desempregados. Do ponto de vista das empresas, isso é excelente, né? Você tem trabalhadores sobrando, na hora de contratar, você pode negociar esse salário, claro, né, para o empresário, um salário mais baixo do que ele pagaria, né, se não tivesse essa oferta tão grande de trabalhadores, tá? Então, a partir dos anos 2000, é importante a gente salientar a taxa de fecundidade, aquela que eu falei semana passada, que trata, né, do número de filhos, a média do número de filhos em mulheres em idade reprodutiva, né, que considera de 18 a 39 anos, essa taxa começou a diminuir. Lembra que eu falei que a ONU ela pede que para uma população se renovar, né, a média da taxa de fecundidade deve ser 2,1 filhos por ano. O que a gente começa a perceber no Brasil, que a partir dos anos 2000, essa média, ainda nos anos 2000 a média era 2 filhos, né, por casal. 2010 a gente já tinha 1,8 filhos, né, por casal de taxa de fecundidade. E no último ano, né, a nossa taxa de fecundidade gerava em torno de 1,6 filho por família. O que isso indica dentro dessa nossa terceira fase da transição demográfica? O Brasil ele está numa condição de hoje de um país adulto, tá? Uma parte da população é adulta, tá? Jovens e adultos, e está se encaminhando para que a maior parte da população seja de adultos e idosos. E aí uma série de problemas vão passar a surgir, principalmente problemas econômicos. Se você tem um número maior de idosos do que jovens, consequentemente vão faltar trabalhadores, esses trabalhadores responsáveis por pagar impostos, suas contas. Então você começa a ter também uma paralisação ou uma deficiência dentro do sistema econômico do país. Beleza?
Seguindo aí para meia, já é 676, né? Para 676, a gente tem a questão da densidade demográfica, tá? Que é o total de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil apresenta, que vou só aumentar para vocês, uma densidade demográfica hoje de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, se nós olharmos, né, o Brasil estado por estado, né, ou até mesmo por regiões ou localidades, a gente vai perceber que em algumas regiões brasileiras essa média, né, de habitantes por quilômetro quadrado pode ultrapassar 250 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui só aumentando um pouquinho para vocês perceberem, igual caso, ó, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, umas áreas aqui no litoral sul do Brasil, tá? Você ainda tem essa média extremamente elevada. Fora essa questão, né, básica da própria densidade, que é saber quantos habitantes, né, se o país é povoado ou não, a gente tem um fator aqui para perceber nesse mapa. A gente vê aqui pela legenda, as cores mais claras indicam menos habitantes por quilômetro quadrado e mais escuras, mais habitantes por quilômetro quadrado. Olhando esse mapa, o que a gente percebe? O litoral do Brasil, do sul até lá em cima, a gente pode botar até o Maranhão, né? Mas principalmente até ali o Ceará, é a parte ou a região, né, do país onde concentra o maior número de população, o maior número de habitantes. Tá? Isso se dá desde o processo de colonização, lá atrás, na época da colônia. Agora, principalmente de transportes, os navios. Então, as pessoas, né, as populações se concentravam em áreas litorâneas. E, posteriormente, com o desenvolvimento, né, do país, chegada da urbanização, indústria, essas áreas se mantiveram importantes, né, e, consequentemente, mantiveram essa maior concentração da população. Um dado importante também em relação à densidade demográfica é que o Brasil ele não é um país povoado, porque, ou melhor, né, ele é um país pouco povoado, porque você tem 24 habitantes, né, por quilômetro quadrado, mas apresenta regiões consideradas povoadas. São regiões com mais de, aqui em marrom, né, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E onde estão essas regiões povoadas do Brasil? Coincidentemente, na região litorânea do país. Tá ok? Avançando, já a página 677, a gente vai observar a questão das pirâmides etárias, tá? Deixa eu só aqui ampliar para ficar mais fácil. Então, o que a gente vê aqui? Do lado esquerdo, né, essa cor, os dois são azul, né? São tonalidades distintas de azul. Um azul mais escuro à esquerda, tá? Onde nós teremos. Desculpa, gente, quase espirrei aqui. Onde a gente tem a população feminina, tá? E a coloração azul mais clara seria a população masculina, tá? Então a pirâmide etária ela vai nos indicar a distribuição, né, da população por faixa etária, relembrando, né, a parte de jovens vai de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos de 60 anos, acima dos 60 anos, tá? O que é quase que certo em qualquer pirâmide etária de qualquer país é que a parte que representa, deixa eu só escrever aqui, as mulheres, e aqui homens, tá? O lado do feminino sempre vai apresentar, né, um percentual populacional superior, né, ao lado masculino. Eu troquei de lado, gente. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Falando besteira aqui pra vocês. Aqui, ó. Pô, vacilando, foi mal.
homens, mulheres, tá? O lado masculino, ele tende a ter uma população menor do que a feminina, tá? Isso envolve uma série de questões que podem estar ligados a aspectos sociais, né, e socioculturais, ah, como a violência, o tratamento de saúde, né? As mulheres tendem a ter tratamentos, né, prolongados da sua saúde, o homem não, só vai ao médico quando está doente. Então, consequentemente, a probabilidade de morte para o lado dos homens é maior do que o lado, né, das mulheres, tá? Mas o importante da gente observar aqui nessa pirâmide brasileira, deixa eu até tirar aqui o H e o M, aí vou dar uma diminuída, é que a base dela, tá? Então a parte jovem, deixa eu escrever de novo. Aqui, ó, 19 anos. Os jovens, tá? Aqui em cima, adultos. E a partir daqui, os idosos, né? A partir de 60 anos. Deixa eu fazer aqui uma linha para dividir. 60. Então, o que a gente tem aqui, tá? A população brasileira, ela está num período em que a maior parte dela, né, são de jovens, são de adultos, né, com uma perspectiva de aumento da população idosa. Então, a gente está passando por um processo que daqui a 20, 30 anos, a população brasileira vai ser caracterizada como uma população envelhecida, porque a gente vai manter a redução da base da pirâmide, dos jovens, né? E aumentar, e tem uma perspectiva de aumento do topo da pirâmide, né? Os idosos. E isso faz com que a quantidade, né? O maior número de adultos e idosos em relação a um número reduzido, né, de, de jovens, isso faz com que não tenha uma renovação da população. Não tendo a renovação populacional, consequentemente, a gente vai apresentar sérios problemas, tá, econômicos. Beleza? Seguindo a pirâmide etária, e só para a gente ter uma noção, olha lá, como é que a gente já tem a pirâmide de 2060. O topo alargou, né? Houve um estreitamento maior na base, a parte dos adultos começa a se estreitar e o topo se alargando, né, com o aumento da expectativa de vida. Tá? Hoje a nossa expectativa de vida, em média, gira em torno de 76 anos, tá? Só que as mulheres apresentam uma vantagem, né, maior aos homens. As mulheres estão por volta dessa idade, a sua expectativa de vida, enquanto os homens por volta ali de 72 anos. Aí na média da população, né, fica em 76. Beleza? Então, seguindo aí o estudo da pirâmide, a gente tem um perfil, né, das pirâmides etárias de cada região brasileira, tá? Então, o que a gente vai perceber é o seguinte: tanto região norte, né, região centro-oeste e a região nordeste, a população ela é, né, caracterizada como uma população jovem. Por quê? Nós temos a base das pirâmides mais largas, né, e o topo afinado. Algo que a gente já não vê na região sul e na região sudeste. Você tem uma base menor, se encurtando. Se você olhar ali as duas primeiras faixas etárias, tanto do sul e sudeste, reduzindo bastante em relação às demais, e o topo, tanto no sul quanto no sudeste, se alargando. Então, enquanto norte, centro-oeste, nordeste é caracterizado, né, como uma população predominantemente jovem, a população do sul e sudeste, você tem uma população já de jovens adultos, né? E adultos. Os jovens adultos, o que eu estou falando, predominam
né, jovens do entorno ali de mais de 15 anos, né, e os adultos acima entre os 20 e 59 anos. No Nordeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, esse número de jovens maior, a gente está falando de 0 até 15 anos, tá? Consequentemente, o que que a gente tem a identificar aí? Norte, Nordeste, né, principalmente, que são regiões consideradas marginalizadas, o menor investimento e tendo menor investimento, consequentemente, sistema de saúde, sistema de educação mais precário, você tem uma tendência, né, de famílias mais numerosas ou uma taxa de natalidade mais elevada. Já Sul e Sudeste, onde o nível, né, do sistema de saúde, mesmo o público, né, que é precário, né, mas se comparado com o restante do país, o Sul e o Sudeste tem não só um sistema de saúde e educação muito superior. E fora isso, o custo de vida, né, sendo mais alto, acaba ocasionando, né, com que as famílias tenham um número menor de filhos, algo que a gente ainda não percebe no norte e nordeste do país. Beleza? Seguindo, a gente chega à página 678, que começa, né, a tratar com relação à população, a relação, né, de população e trabalho, tá? Como eu falei no início do capítulo, a população sudeste e posteriormente, né, sul, né, sudeste e sul são as regiões que recebem maior número de investimento, consequentemente também são as regiões mais desenvolvidas. A gente vai ter ali, né, uma remuneração muito melhor do que a das demais regiões, né? Junto ao sul e sudeste, a gente ainda pode colocar o centro-oeste, porque no centro-oeste fica a capital federal, né? O Distrito Federal está inserido dentro do centro-oeste. Os empregos públicos, consequentemente, resultam, né, em salários mais altos, né? E aí faz com que o rendimento médio do Centro-Oeste também seja elevado, né? Então aqui só para mostrar a vocês, na realidade, por por essa questão de ser a capital federal e reunir ali as principais órgãos federais, você tem o Centro-Oeste com a maior média mensal, né, a maior renda mensal no país, seguido do Sudeste e da região Sul, né? Depois, o Norte com apenas R$ 1.500 e o Nordeste com 1.300. Se comparar o Norte e o Nordeste, até mesmo com a média brasileira, eles continuam distantes, né? Que a média do Brasil é 2.100 de salário. E o Nordeste e o Norte, né? O Norte e o Nordeste, como eu falei, 1.500 e 1.429, né, reais de salário mensal. Beleza? Seguindo ainda dentro dessa questão, né, da população e trabalho, a gente tem aí crise econômica e desigualdade social. O Brasil, ao longo da sua história, já passou por várias crises, foi obrigado a mudar de moeda, né, diversas vezes. A gente tem agora o real, que desde do início dos anos 90, né, a nossa moeda, mas mesmo com o controle, né, basicamente, né, não o total, mas um controle parcial da nossa economia, o país ainda passa, né, por crises. E ao longo, principalmente dessa década que a gente vai terminar agora em 2020, o Brasil ele sofreu um duro golpe, né, que foi a crise, né, que foi gerada a partir dos escândalos que nós tivemos da Operação Lava Jato, né, consequentemente descoberto uma série de atos fraudulentos e corruptos, né, em resumo, roubo do nosso dinheiro, do dinheiro público,
né, o maior roubo da história do país. A gente está falando de bilhões e bilhões, né, de dólares que foram roubados através de acordos, né, obras feitas pelos últimos governos. Opa, voltou. Dentro, né, dos governos que tivemos, né, do PT, com o ex-presidente Lula e a Dilma Rousseff, né? Então, essa crise, ela quase, né, consegue tirar toda a credibilidade da nossa mais importante empresa, que é a Petrobras, né, que gera maior ah, lucro para o país, né? A confiança do nosso país no mercado internacional, ela foi por água abaixo devido aos escândalos, né? Que acabou envolvendo até mesmo a prisão de um ex-presidente e o impeachment, né, da presidente Dilma no ano de 2016, beleza? Então, a partir desses fatores, né, que acabam contribuindo para o surgimento dessas crises econômicas, o, 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 o povo, né, ou a população brasileira, resta a ela algumas poucas alternativas para enfrentar essas crises, né? E aqui no livro a gente tem aí quatro delas, né, quatro alternativas mais comuns em que a população brasileira acaba se utilizando, né, para conseguir passar por uma crise, tá? Então, a primeira, colocar as crianças no mercado de trabalho para gerar renda, né, aumentar a renda da família. Aceitar trabalhos precários e subempregos, né, muitas das vezes onde não vai ter a carteira assinada, né, você não vai ter o direito, todos os direitos como trabalhador e muitas das vezes um salário até inferior do que o salário mínimo ou, desculpa, ou que aquela função mereça, né? E aí, a partir desse processo, a gente vê o aumento do mercado informal, tá? Aderir à delinquência, né? Isso aqui é um pouco causa um pouco de discussão, né? Porque não o que ele está dizendo aqui é a falta de dinheiro, né? A pobreza leva à delinquência. A gente não pode generalizar isso, né? Então isso aí dentro do livro eu sou contrário. Vamos esquecer até essa parte, deixa eu até arriscar aqui, né? Não, aderir à delinquência é algo muito forte, né? O que você tem são portas abertas para o aumento da violência, né? Quanto mais pobre um país, consequentemente, o nível de violência também ele acaba sendo elevado. Então, assim, aderir é como se a população escolhesse aquela opção. Não é uma escolha, né? Aqueles que acabam indo para esse lado, a gente sabe que alguma tem, claro, né? Não vamos também entrar em discussão sobre isso, mas a gente não pode falar que é a opção que a pessoa escolhe. Muitas das vezes é a última opção, né? Ou é a primeira. Então não vamos falar em aderir, né, à delinquência. Mas o que a gente tem dentro da crise é tentar sobreviver da exclusão social gerada por essa crise, né? E por último aí, acostumar-se à miséria e à subnutrição, à fome e à falta de assistência médico-sanitária, né? Fenômenos intimamente relacionados com as altas taxas de mortalidade no nosso país, né? E principalmente a mortalidade infantil. Nesse caso aí também, infelizmente, uma parcela da população brasileira se vê obrigada a se acostumar com essa miséria, até porque não vê meios ou caminhos, né, para sair dessa condição, né? Ou não são criados esses caminhos ou meios para que essa população, né, saia dessa condição, beleza? E para fechar,
a gente tem aí na 678 tratando da Previdência Social. Tá? A Previdência Social é o sistema das aposentadorias e pensões. Né? Então, nós trabalhamos durante um período para que ao final dele tenhamos, né, essa aposentadoria. Né? Não vem de graça, isso é descontado, né, de cada trabalhador de carteira assinada dentro do país. O grande problema em relação à Previdência Social está relacionado com a população, com a redução da natalidade, com a redução da fecundidade. Tá? Para ficar mais simples para vocês, seguinte, hoje, por exemplo, dois trabalhadores, tá? O que eles contribuem anualmente é possível pagar 6 aposentados, tá? E por uma estimativa, né, a partir de estudos, diz que em 2040 você vai necessitar de 6 trabalhadores para pagar 2 aposentadorias, tá? Então, se a população está envelhecendo e o número, né, de trabalhadores ou adultos, né, em idade economicamente ativa também vão se reduzir junto com a população mais jovem, da onde que sairão esses trabalhadores que irão financiar, né, a Previdência Social? E aí, por isso, a partir, né, isso já era para ter acontecido no governo da Dilma, né, do Temer, que foi rápido, não ocorreu, mas que aconteceu agora do atual presidente. A gente vai começar, né, a ver ao longo das próximas décadas sempre discussões em relação à previdência social, a reformular a nossa previdência social, para que no futuro, né, todos tenham essa compensação em forma de aposentadoria ou pensões. Tá? Hoje, a partir da última reforma, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem, né? Um homem deve se aposentar até os 65 anos e as mulheres aos 62, sendo que se aposentam nessa idade desde que tenham contribuído no mínimo 20 anos com a Previdência Social. Tá? Um outro fator também importante a gente ressaltar para o problema da Previdência Social do nosso país é que o trabalhador chamado, né, da CLT, aquele que não está dentro do emprego público, ele tem um teto, né, salarial para receber de aposentadoria, algo um pouco mais de R$ 5.000. Já o funcionário público, não existe esse teto. Então ele contribui próximo com o trabalhador comum contribui, só que ele vai receber o quanto ele recebia enquanto estava trabalhando. Então, digamos, né, a gente tem um teto de um pouco mais de 5.000. Então, digamos, né, por exemplo, que o meu salário fosse, sei lá, R$ 8.000. Quando e sendo professor, né, da escola particular, que nem sou lá do Ermo. Isso quer dizer que se eu ganho 8.000 quando eu me aposento, eu não vou ganhar 8.000. Eu ganho 8.000 trabalhando, quando eu me aposentar, eu não vou ganhar esses 8.000. Eu vou ganhar no máximo o teto, né, do chamado INSS. Do INSS, que é o Instituto, né, da Seguridade Social. Ele que controla, né, as aposentadorias. Enquanto o trabalhador público, seja da esfera federal, estadual, municipal, se aposentou ganhando. Quando ele se aposentou, o salário era 8.000, a sua aposentadoria será 8.000. Então a gente tem aí um desnível, né, em relação à contribuição e o quanto determinados trabalhadores acabam recebendo, né, como forma de aposentadoria. Isso também cria um buraco, né, nas contas da Previdência, e que também vai obrigar a questão aí de reformular a Previdência Social no país. Beleza?
Fechamos então aqui. Vocês vão ter aí na 680, 681, 682 e 683, tá? Para fazer exercícios. Valeu, galera? Qualquer coisa, tô aí no Classroom. Vocês podem chamar para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Um abraço a todos.